A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa tarde maravilhosa. Eu tenho uma mensagem nesta tarde para cada um de vocês. Eu passei a manhã dando uma pesquisada e estudando sobre algumas questões que as pessoas estão colocando na internet, esses podcasts aí que estão sendo lançados ultimamente. A gente sabe que tem uma onda de suicídio muito grande acontecendo no mundo e no Brasil, e isso também tem tirado pessoas que nós amamos do nosso convívio, pessoas que professam uma fé genuína em Cristo. Até então era assim que a gente entendia a missão de fé de cada um, mas tem algo aqui que eu quero deixar avisado para os irmãos. Irmãos, a palavra de Deus diz no livro de Colossenses 4:6 que a nossa palavra ela tem que ser agradável, temperada e com sal, para que assim a gente tenha uma maneira conveniente de responder às pessoas, né? Não trazer dano para as pessoas. Eu estou vendo muitas pessoas em tudo quanto é post aí colocando de que tem nome, que o suicídio é algo que tem um perdão de Deus, que Deus, né? E eu fico preocupado com isso, porque estão pegando textos bíblicos e estão distorcendo a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui salientado que Apocalipse 21:8 e 22:15, a Bíblia diz que os assassinos serão lançados, são no lago de fogo, porque ficarão de fora do reino dos céus. E muitas pessoas estão usando o texto como Romanos capítulo 8, do versículo 36 ao 39, que fala sobre a questão que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem inferno, nem anjo, nem porvir. Ou seja, essas coisas estão tentando trazer uma questão bíblica, anulando uma outra. A Bíblia não pode anular um outro versículo, sendo que ela está em concordância. Quando Cristo fala essas questões para nós, através do apóstolo Paulo, a Bíblia quer nos afirmar que aqueles que estão em Cristo, de verdade, que têm a mente de Cristo, essas pessoas elas não podem perder a salvação, porque elas estão eleitas pela graça de Deus. Elas foram alcançadas pela essa graça redentora. Significa dizer que uma vez que nós somos salvos pelo esse poder genuíno de Deus, é impossível que o ser humano ele venha, depois de conhecer todas as coisas que Deus lhe deu, que Deus lhe fez conhecer, e ele caia dessa graça, né? Tanto é que o texto de Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, diz que aqueles que provaram o dom celestial e abandonaram, é impossível mais uma vez estar nessa graça novamente. Significa dizer que essas pessoas optaram por perder isso, por desfazer tudo isso. Agora há uma condição aqui que tem que ser observada. Existem aquelas pessoas que querem se suicidar e elas até fazem desse ato o último momento da sua vida, e elas naquele momento se arrependem. Aí é uma questão pelo qual só Deus pode julgar. Mas levando em consideração, todo aquele que quer tirar a vida é um assassino, e o assassino não entra no reino dos céus. Esse mandamento também está no livro de Deuteronômio, com Moisés, com as leis, passa toda essa questão. A gente vai ver alguns fatos que são relevantes na Bíblia, né? Sobre a questão do suicídio. A gente vai encontrar a Sansão, que tirou a própria vida, mas ali teve um intuito aqui no qual ele estava dando uma vitória para Israel. Tem a questão do rei Zerrim, que tirou a própria vida, tocando fogo no palácio, né? Tem a questão de Saul, do servo de Saul, tem a questão de Judas. Então todas essas questões, elas estão voltadas para uma atmosfera que estava acontecendo aí. No entanto, nós estamos falando da morte, né? E a morte é sempre o resultado final daquele que busca tirar a sua própria vida. Logo então essa pessoa ela mata, porque ela tira a sua própria vida. E você pergunta, e por que Deus permite que isso aconteça? Na verdade, Deus, ele, além de nos ter criado, ele nos deu o livre-arbítrio, que é o desejo pelo qual ele não influencia nas nossas decisões pessoais. Por exemplo, se as coisas materiais que são concernentes a nós fossem todas inteiramente ligadas a Deus, na questão de Deus estar fazendo tudo, nós não teríamos a oportunidade de nos esforçar para que Deus viesse nos fazer entrar numa atmosfera pelo qual aquilo nos ensinasse uma nova maneira de compreender as coisas. E todas as pessoas que cometem suicídio, essas pessoas nunca tiveram
o poder de Deus dentro dela, porque é impossível uma pessoa que tem Deus no seu coração tirar a sua própria vida, sabendo que Deus é amor e o amor é a vida eterna, pelo qual é Cristo Jesus. Está escrito na palavra de 1 João capítulo 5, versículo 20. Então não fiquem caindo nessa questão que quem está tirando a vida está acabando com o sofrimento. Quero também lembrar que quem tira a vida é um covarde, e os covardes não entrarão no reino dos céus. Também Apocalipse 21:8 traz essa questão. Mas tem um texto que é salutar lembrar aqui nesta tarde. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, e Cristo me faz recordar essa passagem que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Continuando, versículo 11: porém, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse texto, ele está nos trazendo a reflexão que nós vamos passar por todo o ambiente possível pelo qual a morte vai tentar nos tragar. Mas em nenhuma dessas condições a Bíblia está dando uma legalidade para que o ser humano tire a própria vida dele no intuito de acabar com esse sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos. Então essa questão, ela está fora de conduta daqueles que querem trazer uma razão que a Bíblia dá, um posicionamento que Deus perdoa o suicídio. Se Deus é vida, como que sente o coração dele naquele no qual tira a própria vida, no qual foi dada por Deus? Ninguém tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa, nem muito menos a sua. Então essa questão hoje, voltada para esse pensamento, eu quero alertar todos vocês, pelo poder da palavra de Jesus Cristo, que o suicídio, ele acontece por conta da atmosfera que as pessoas permitem viver em detrimento daquilo que elas buscam como conduta de realização de vida. Se você vive num ambiente onde Deus está no controle de todas as coisas, eu afirmo para você, mediante esta palavra, que é impossível você tirar a sua própria vida, porque você sabe que Deus é amor, e você não vai infringir o mandamento de Deus através da sua graça, que é pelo qual o João nos afirma em João 13:34, que diz: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu amei a cada um de vós. E quem ama não comete pecado, no sentido de tirar a vida de uma outra pessoa. Então eu deixo esta palavra de reflexão para vocês desta tarde. É uma palavra breve. Eu vou estar trazendo um assunto mais aprofundado sobre isso, a questão no qual tem levado as pessoas a tirarem o suicídio, como letargia, como indolência, como depressão, como síndrome do pânico, como fobia, como ansiedade, né? Essas coisas todas são um campo muito grande para que o diabo venha operar e conduzir as pessoas para que as suas últimas atitudes sejam o suicídio. Mas eu também deixo aqui essa compreensão que esse assunto não é um assunto tão fácil de ser abordado por divergências de conhecimento, mas a íntegra da Bíblia é que nenhum ser humano ele é autorizado a tirar a sua própria vida. Isso vai de encontro à vontade de Deus. Siga a Deus, estude a Bíblia e deixe essa palavra transformar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo nesta tarde pelo poder do Eterno, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém.